Salve, salve, senhoras e senhores. Salve, salve, senhoras e senhores. Deve estar todo mundo meio, né? Como é que tem sol? Como é que tem claridade ali, né? Nos guris agora, mas É a luz, aqui não tem sol. Sol não tem aqui. Aqui posso te garantir que aqui não tem sol. Não, aqui tá nubladinho também. Hoje tá um dia londrino em Porto Alegre, né? Aquele dia mais londrino em Porto Alegre. E estamos aqui, cara, estamos no ar com mais um Entre Vozes para vocês, para falar sobre o Internacional, bastidores do Inter, na semana do Inter, semana de Libertadores, semana de Campeonato Brasileiro, semana de muita coisa também em termos de reforços, bastidores também no Conselho Deliberativo, muita coisa para a gente conversar com e sobre o Internacional. Diego Brião, nosso piscadinha, amor. Hoje não vai piscar o Brião, né? Infelizmente não vai piscar, né? Exatamente. De qualquer maneira, chega dando oi, boa noite aqui, ó. Boa noite, cara. Como é que vocês estão? Tudo bem? Brião. Boa noite, Alexandre Ernest. Boa noite, Lucas Colar. Boa noite a todo mundo que vai chegando no Entre Vozes também. Uma expectativa tremenda, né? O Inter traz a Libertadores de volta para dentro do Beira-Rio. Uma oportunidade de ouro que tem o time do técnico Mano Menezes para, enfim, dar o famoso passo 2 na reconstrução, na construção do Inter de 2023. Acho que é um jogo que se coloca como uma chance muito importante para o Inter. Quem sabe desenvolver a melhor partida da temporada, porque vai ter um adversário de menor capacidade diante de si. Possivelmente teremos um bom público no Beira-Rio na noite dessa terça. Esperamos que todos os ingredientes aí resultem num Inter que siga crescendo na temporada, porque é uma necessidade para o Inter. Depois já vai ter um outro desafio, apesar de ser em casa, dificílimo no final de semana, que é o Flamengo, que por mais que tenha sofrido no início de ano, é um adversário que tem muita qualidade e certamente vai impor dificuldades ao Inter no fim de semana. Finalmente, Lucas Colar, finalmente Copa Libertadores de novo, dentro do melhor lugar do mundo, o estádio Beira-Rio, hein, meu querido? Boa noite também. Boa noite. Aquele ambiente, né, que a gente sente, né, como diferente, né? Os jogos de Copa Libertadores são diferentes, né? Noites são diferentes. A gente tiver uma mobilização maior da torcida, por mais que a projeção não seja tão grande assim, né? O Inter projeta 30 mil pessoas para terça-feira. Mas, enfim, é aquilo que a gente sempre fala quando o assunto é Libertadores da América, né? É uma competição diferente, daqui a pouco encaminhar uma classificação, já que é um tiro curto, são só 6 jogos na fase classificatória. O Inter já conseguiu um empate fora contra o Medellín. Tem pela frente o Metropolitanos, que lá no sorteio, quando estávamos juntos aqui, né? O que se projetava? O saco de pancada do grupo. Já perdeu para o Nacional em casa, então vem precisando de um milagre para tentar a recuperação. É verdade que eles também melhoraram muito no campeonato venezuelano desde o sorteio, né? Eles eram vice-lanternas, emendaram 3 vitórias seguidas aí nos últimos jogos, contra o Deportivo Zuliano, contra o Estudiantes de Mérida e contra o Carabobo. Então ganharam seus jogos, veio com um pouco mais de confiança, mas é aquilo, né? O Inter tem a obrigação de vencer os seus 3 jogos em casa, começando por esse contra o Metropolitanos, somado ao ponto lá em Medellín. O Inter encaminha uma classificação para a próxima fase. Então, a vitória é inegociável nesse jogo de terça-feira contra os venezuelanos aqui no Beira-Rio. Tem uma outra questão, né, cara, que a gente pode falar, é importantíssimo, porque o Inter, mal ou bem, também pode dar uma olhadinha na sua questão financeira, né? 300 mil dólares essa vitória, principalmente em casa, né? Vitória fora é mais difícil, né? Ganhar fora pode ser até mais difícil, mas em casa tem que confirmar, né? E tem que ganhar. E aí, são 3 partidas em casa, $1,5 milhão, né? Hoje tá valendo bastante, né? Daria 6,5 milhões de reais, basicamente. Bom, dinheirinho considerável no bolso. Quero te lembrar também, cara, que a KTO tá te esperando para tu fazer parte dessa grande comunidade aqui que a gente tem com eles. Então tu entra, kto.com, faz seu cadastro, utiliza o cupom VOZES e vem para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. E aí botar uns pilinha no bolso, né, na conta do sueco, beleza? E também aqui, ó, não perca nenhum lançamento do mundo da bola. Visite a nossa vitrine virtual da Centauro e garanta também 10% de desconto dos produtos vendidos e entregues pela Centauro. Código VDG10, que te dá esta barbada. E a mais ágil, né? Em menos de 24 horas, tu tem o saldo do teu FGTS
no teu bolso. 99-114-1133, 99-114-1133, e o DDD 47 também te garante esta barbada. Postura, hein, guris? Não pode ser outra, né? Acho que tem que ser para frente, acho que tem que ser uma postura que busque o ataque ou pelo menos o gol o tempo todo. Luiz Adriano confirmado, mas muito mais pelo Mano Menezes do que qualquer outra coisa, que pode ter mistério, né? Pode ter mistério, pode acontecer alguma coisa agora que, de repente, a gente fique meio naquela expectativa. Kehler de volta. Como é que vocês enxergam essa possibilidade aí de Inter e Metropolitanos? A questão da postura, ela se conecta, me parece, Ernest Colar, com duas situações. A primeira delas tem a ver, obviamente, com o discurso da comissão técnica em relação a como os jogos em casa na Libertadores seriam tratados. O Inter demonstrou, inclusive na própria estreia, um cuidado defensivo maior, a valorização do ponto obtido contra o Independiente Medellín. Só que os pontos em disputa no Beira-Rio, eles não existem, não tem uma margem na conta do Inter, parece, para o Inter deixar algum ponto para trás. O Inter olha para esses 3 jogos na fase de grupos, dentro dos seus domínios, uns jogos para alcançar 3 vitórias. E bom, a partir daí ele conquista seus pontos extras que vão lhe garantir a possibilidade de estar nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Então, e também naturalmente, pelo tamanho do adversário, um time que é de um campeonato dos mais fracos do nosso continente, que é o venezuelano, é um dos times que não é dos de ponta dentro desse campeonato. Então, assim, não tem como a gente olhar para o jogo da manhã e cogitar, mas um empate, quem sabe nessa situação possa ser positivo. Não existe resultado que não seja vitória e não seja aceitável. Seria uma tragédia desportiva para o Inter amanhã deixar algum ponto para trás contra o Metropolitanos. E acho que se coloca com uma outra situação bastante interessante para o Inter, que é de tentar se reconectar um pouco mais do que acontece dentro de campo com o torcedor. Apresentar uma postura amanhã mais incisiva em relação à busca de ataque. Eu não tô falando que o Inter tem que amanhã fazer 6-0 né, no Metropolitano. Mas se der, melhor, né? Se der melhor, seria fantástico. Mas que o Inter amanhã consiga ganhar com alguma margem, com alguma sobra, com uma imposição que demonstre alguma possibilidade de dentro de casa, olha, nós vamos atuar diferente, nós vamos amassar mais o adversário, nós vamos sufocar com o que a gente faz aqui dentro, linkado com o que vocês vão estar fazendo aí na arquibancada, sabe? Tentar criar de novo essas pontes com o torcedor e com a expectativa do torcedor, tentando elevar um pouquinho. Acho que passa por aí também amanhã esse jogo do Inter e a oportunidade de ouro. Se a gente pegar todos os possíveis adversários que o Inter teria dos mais fracos na fase de grupos, talvez a gente tenha uma das maiores tranquilidades pela frente ao enfrentar um time como o Metropolitanos. É um dos times mais fracos dessa fase de grupos. Então, assim, eu acho que o Inter tem tudo para alcançar essa vitória amanhã e para voltar a criar alguma conexão com o torcedor. É óbvio, aí passa diretamente pela execução do plano de jogo e que ele seja que tenha alguma cota de ofensividade amanhã. Metropolitanos estreante da Libertadores, né? Então, o primeiro jogo fora deles na história da Libertadores, por exemplo, né? Tava até vendo questões envolvendo o grupo do Internacional, né? O Metropolitanos, ele vem de vitórias seguidas, como eu disse, e há um risco, né? Daqui a pouco, porque simultaneamente com o jogo do Inter, eu imagino, deixa eu pegar aqui só rapidinho, o Nacional ele joga em casa, né? Contra o Independiente Medellín na quarta-feira, na verdade, mas no mesmo horário, às 7 da noite. Então, o Nacional ganhando do Medellín em casa, o Nacional já vai a 6 pontos. O Inter ganhando vai a 4. E não ganhando, bom, daí fica um pouco mais complicado. Mas digamos que o Medellín ganha o jogo na casa do Nacional e o Inter não ganha do Metropolitanos. O Medellín vai a 4 e o Inter fica para trás. E aí tem uma epopeia para fazer, né? Com 2 jogos em casa, contra o Nacional, que é o adversário mais forte, e depois vai a Venezuela pegar o Metropolitanos, onde o Nacional ganhou, por exemplo, então o Inter obrigatoriamente tem que ganhar também. Não, e se der... E não dá para subestimar, só para complementar, né? Porque a gente falava isso do CSA também. O CSA vem com 10 caras dispensados, né? Não conseguiu classificar na Copa Nordeste, não conseguiu classificar no Alagoano, veio aqui, e olha, se não fosse o Alan Patrick, né, carregando o time nas costas, teria sido pior. E o Kehler, no final do jogo, ainda salvou 2-2. Então não dá para subestimar o Metropolitanos, e a vitória ela é fundamental. O Inter não pode negociar 9 em 9 nos jogos em casa para chegar nas oitavas de final. É que tem uma coisa assim, ó, nessa projeção que tu fez aí do grupo, se os dois, se acontece a tendência que os dois de casa confirmarem, né? Nacional confirmando casa, Inter confirmando casa, o Inter vem para jogar contra o Nacional para naquele jogo de 6 pontos, né? Para buscar a liderança da sua chave e aí ir para o retorno da chave
Daí também tentando Porque, trocar teoricamente, pontos. se tu ganha os 2 próximos, né, tu vai a 7, certo? O Nacional, teoricamente, iria somente a 4, no Sim. máximo. Né? O Metropolitano está com nenhum, né? Isso, perdeu em casa para o Nacional. Porque isso que é uma coisa boa. Tu imagina, se tu mete o Metropolitanos amanhã, tu vai a 4 e já deixa um rival com 0. Sim. A briga Né? tende a ser Inter e E Nacional e Nacional. Medellín, né? O E Metropolitano Nacional. acho que não briga por vaga. Mas vamos lá. O Inter iria a 7 no melhor cenário no fim da primeira rodada e o Nacional ficaria com 4, dependendo, né? No máximo. Se ganhar o jogo ou empatar o jogo amanhã, né? Se ganhar, ele vai a 6, né? A 6, perdão, 6 pontos. 6 pontos. Máximo 6 pontos. E aí tu abre o retorno com o Metropolitanos fora. Então, tu Claro, pode fazer claro. 7, 8, 9, 10 pontos. E aí tu E não tem só 2 jogos isso. contra os diretos para encaminhar essa classificação. Mas tudo isso, né, todo esse contexto de desenho de classificação da fase de grupos passa por uma vitória amanhã. Não tem como pensar, Claro, não. claro. Empatar contra o Metropolitanos dá para ganhar do Nacional em Montevidéu Claro. e dá para ganhar do Metropolitanos fora. Beleza, dá, mas tem que encaminhar essa classificação para não ficar apertado. Aí olhar assim, bom, tem que secar os caras, tem que ir para o saldo de gol, tem que ir para o número de vitória, não tem necessidade. Não O Inter, tem, ele é não tem. acessível e aí tem que confirmar dentro do campo. O que eu estou conjecturando em cima é que assim, ó, a gente está feliz, ou pelo menos assim, não digo feliz se esse é o predicado, mas a gente está pensando assim, ó, puta, agora nós temos 2 jogos em casa que nós vamos confirmar, né? Então, vamos pensar que o Nacional também está pensando isso, né? Eu estou em casa, eu vou confirmar. Ele vai jogar contra o Independente Medellín, que tem 1 ponto. Se ganha, vai a 6 e deixa o Independente Medellín com 1. E o Inter ganhando vai a 4. Ou seja, é 6, 4, 1, 0. Fica favorabilíssimo para o Inter no sentido de grupo. E aí depois vai jogar contra o Nacional, e é aquela coisa que a gente fez, né? Aí vai a 7, 7, 6, e aí tem que ver o que vai acontecer entre Metropolitano e Independente Medellín. Se empata, tá praticamente classificado. Tu imagina? Lembrando que o primeiro jogo, ainda no primeiro turno, na terceira rodada, é na Colômbia, né? Isso. Mas vocês entendem a importância desses 2 jogos? Porque dependendo do que acontecer depois do terceiro jogo, que é entre Independente Medellín e o Metropolitanos, tá praticamente classificado. Praticamente matemática, não digo matematicamente ainda, né? Mas está encaminhando uma classificação com 7 pontos, 6 pontos, enquanto. Imagina se dá um empate entre Independente Medellín e Metropolitanos na última rodada Tá resolvendo o problema. O melhor cenário do mundo é o Inter chegar encaminhado para esses 2 últimos jogos, né? Que são os mais difíceis, teoricamente, né? O Claro. Nacional em Montevidéu e o Medellín em casa, né? Então, lembrando que o Inter ainda tem o último jogo da chave é em casa. Em casa. Então, sim, o Medellín é possivelmente favorável. disputando classificação, né? Ou não, ou já eliminado também com o Nacional classificado. Então, sim, tem que entrar na análise disso o jogo de amanhã. Mas, de qualquer forma, é aquilo. Eu depois do CSA, né, onde imaginei que o Inter seria diferente, eu tenho meu receio. Né? Então, acho que o Inter não pode subestimar o jogo, mas, ao mesmo tempo, precisa fazer isso que o Brião disse, né? De dar uma conexão com a torcida do Inter, trazer o jogo de Fortaleza. Beleza, jogamos bem, né? Tivemos uma postura melhor, melhoramos. Bom, tem que continuar agora, não pode regredir, né? Não pode o Inter ir lá em Fortaleza, num jogo difícil como é contra o Fortaleza, e regredir. Não, agora nós jogamos mal de novo, né? Porque depois tem o Flamengo em casa, e aí é um jogo mais difícil. Então tem que tem que mostrar mais evolução comparado ao Fortaleza. Ponto. Bom, o CSA ficou para trás, o Medellín ficou para trás, agora vamos falar do Inter e Fortaleza. Nós temos que jogar um pouquinho mais em relação ao que nós jogamos lá. Já foi melhor do que era antes. Isso passa por uma boa atuação, e aí, não sei se o Mano vai modificar muito o time, não sei se nós vamos ter a volta do Maurício ou não no time titular. Então, tudo isso entra no pensamento do torcedor, que vai para o estádio amanhã da mesma forma que foi nos últimos jogos. Confiante e mais desconfiado. Será que não vai dar problema de novo? Será que os caras não vão aprontar com a gente? Então, falta um pouquinho essa confiança, né? Da gente ir para o estádio sabendo que o Inter vai ganhar, mas a realidade hoje não é essa. Até sobre isso,
por expectativa, obviamente, como torcedor, né? É o que nos cabe. Essa estratégia ela precisa partir de dentro da comissão, se eles realmente pensam assim. Mas os famosos 15, 20 minutos iniciais me parecem que tem uma importância tremenda para a noite de manhã. Porque o torcedor ele não vai com uma cota de confiança muito grande na mochila. Por mais que tenha havido uma melhora contra o Fortaleza, os últimos 2 desempenhos em casa eles nos deixaram um pouco assustados em relação ao Inter. Porque não foi exatamente o que tem a ver com historicamente com o que o Inter faz em casa. O Inter é geralmente um time que se impõe com muita força dentro dos seus domínios. E com o próprio Mano Menezes, desde a chegada dele, foi uma marca também nesse Inter do Mano no ano passado. Então, assim, amanhã me parece que a estratégia mais lógica é entrar para acabar com o jogo nos primeiros minutos, nos primeiros 20 minutos em especial, ou criar uma vantagem importante ali, porque do contrário, daqui a pouco a paciência do torcedor ela pode se reverter em algo contrário ao próprio time do Inter dentro do jogo. Então, a importância de entrar amanhã o jogo conectado antes de qualquer coisa no jogo, né? O Inter não pode entrar, entramos desligados, tomamos um gol pro Metropolitanos. O Inter não pode fazer do jogo de amanhã uma epopeia, porque, olha, é um grau de dificuldade maior amanhã para uma reversão, porque o estádio já não vai ter muita paciência se houver um novo insucesso ou princípio de insucesso dentro do Beira-Rio. Eu entendo para onde tu quer levar esse debate, essa discussão, porque é mais ou menos... Eu sei que talvez a galera vai pensar que não é um bom exemplo, né, o fato do Caxias da semifinal, porque a gente acabou eliminado nos pênaltis. Mas lembra, nos primeiros 10, 15 minutos, a torcida veio de uma forma, porque o Inter veio abafando, né? Porque o Inter veio, aí rolou o gol, daí tava todo mundo pensando, bah, o bicho vai pegar agora aqui, nós vamos para cima e tal. Esses 10, 15 minutos que tu tá falando, eu entendo onde é que tu quer chegar. Tu tem que chamar o torcedor para ti, né? Mostra que tu quer ganhar, seja forte e tal. E aí vem o bastidor do Lucas, né? Que o próprio Mano falou na coletiva. Pô, nós fomos melhores em relação ao CSA. Então a gente sabe que a gente não jogou bem aqui. A gente sabe que a gente jogou um pouco melhor aqui. E agora que se essa melhora gradativa ela tiver também na Libertadores, eu acho que até começa a dar uma certa... Opa, ó, parece que o Mano de 2022 tem um trecho voltar, não sei se vocês acompanharam, tem um trecho dos bastidores do Inter lá em Fortaleza, que foi divulgado no Mundo Colorado, onde o Mano fala o seguinte, né? Pô, feliz pela organização do time, pela organização e pela entrega dos jogadores taticamente falando. Para mim, claro, é um corte de segundos de um vestiário, tá? Não estava lá dentro do vestiário para saber o que foi dito e o que não foi dito. Mas dentro disso que o Inter divulgou, também penso assim, ele termina a frase dizendo, isso é muito bom porque vocês têm qualidade para se impor dentro e fora do Beira-Rio contra qualquer adversário, mas precisa estar organizado, precisa estar, né, focado, precisa ter essa organização e precisa, né, mostrar essa garra de segurar um resultado mesmo no momento adverso. Então, daqui a pouco, né, não sei se o Mano vai encontrar ou já encontrou isso a partir do jogo de Fortaleza, mas mostra, né, que o Inter entendeu que tinha algo errado. Desde o jogo do Caxias, passando pelo Grenal, passando pelo CSA, e mudou em Fortaleza. Mudou a postura, mudou o entendimento, mudou, né, o foco dos jogadores, ou mudou taticamente a entrega dos jogadores dentro do campo, coisa que não estava acontecendo. Então, são várias questões que a gente também pesa, né, se a gente vai conseguir analisar isso durante o jogo. Não é só o Inter e o Metropolitanos, daqui a pouco é a abertura de meio, é a forma como o Inter pressiona lá na frente, o que o Brião falou sobre o alemão durante a semana, né, em especial depois da jornada, onde ele cansa a defesa, tá lá incomodando o zagueiro, trombando e marcando saída de bola, coisa que o Luiz Adriano até aqui não fez. São os 3 pontas, né, que deixam a defesa, os 2 pontas, perdão, que deixam a defesa preocupada a todo momento, e aí o lateral já não sobe muito. Então, ver qual Inter a gente vai ver? Aquela coisa da identidade do Inter do Mano Menezes. Que a gente viu logo de cara no passado, quando ele chegou e pegou o trabalho do Medina. A gente viu o Inter com identidade. Que dentro de casa era muito forte, que pressionava, que tinha o Bustos com a principal jogada pelo lado direito com o Maurício, que tinha, né, tentava achar um centroavante, né? Tentou o Wesley, tentou o David, tentou o Alemão, mas tinha aquela figura do centroavante, e hoje o Inter parece que não tem essa identidade, né, em 2023. A gente pergunta, qual é a identidade do Inter de 23? Ninguém sabe. Qual é a abertura de meio? Ninguém sabe.
Joga Maurício, joga Alain. Bom, joga Maurício mesmo ou joga 2 pontas? O centroavante é um cara mais técnico, como o Luiz Adriano, ou é um cara de mais entrega, como o Alemão? A frente da área é protegida, os zagueiros ficam inseguros ou não é? Então, eu acho que o Inter está tentando buscar pela primeira vez em 23 uma identidade de time. E eu estou curioso para ver como ela vai se apresentar na terça-feira. Não, mas essa identidade é a identidade que, mesmo que eles não gostem, de 2022, né? A gente, por exemplo, empata com o Botafogo em casa, mas depois no outro jogo a gente sabe que a gente ganha. Ou que, por exemplo, quando acontecia o famoso acidente de percurso, né? No outro jogo tu sabia que, não, no outro jogo vai. E ia lá e ia mesmo. No segundo turno, por exemplo, a gente não empata uma série daqueles 5 jogos, por exemplo, como a gente fez no primeiro, né? Quando o Mano logo chegou. A gente empata, mas depois a gente ganha, empata, ganha, empata, né? Então, tinha essa coisa que tu está dizendo de identidade. De a gente olhar assim, não, eu posso ir no Beira-Rio, né? Porque, por exemplo, a expectativa da direção é 30 mil, né? Até um dos nossos parceiros, o Henrique do Grupo VIP, também veio falar comigo, dizendo assim, Ernest, tu não acha que é um absurdo ser 30 mil? Jogo de Libertadores é 40 mil, cara. Mas aí entram outras questões, né? Entra preço de ingresso, entra o horário do jogo, claro, caravanas do interior vão vir num número muito menor. Claro. Porque o cara, para um jogo 7 horas, ele tem que sair que horas de casa? É uma caravana, claro. por exemplo, todo dia de trabalho. A Comebol também porque no Beira-Rio, no domingo, 11 da manhã, pode ter certeza que vai ter quase 45 mil pessoas. No domingo, 11 da manhã. É muito melhor, né? Muito mais fácil. É uma pena, claro. Entra naquilo que o Brão falava do distanciamento da torcida, da falta de conexão, muitas vezes. Mas nessa, acho que o Inter foi prejudicado, né? Pô, o jogo 7 horas é um horário bem ruim. Para nós já é ruim, né? Que moramos perto e tal, tem a questão do trânsito até o Beira-Rio e tal, mas imagina para quem vem de longe, para um jogo como esse. E eu acho que justamente por isso também que eles botam um preço alto, para tirar um pouco da bilheteria ruim de outros campeonatos, né? Porque não tem sentido, né? Tu, em vez de chamar o torcedor com o preço do ingresso, tu afastar o torcedor com o preço do ingresso, né? Já é difícil. Né? Já é difícil tu botar gente lá nesse horário que tu tá falando. Imagina agora. Tá? Mas vamos lá. Quero te perguntar uma coisa também, ô Brião. Na expectativa, não só da semana, né, cara, mas os bastidores que a gente tem também de conselho deliberativo, né, de coisas assim que a gente não é só campo, né, e principalmente até reuniões, que depois a gente vai trazer informações aí, Matias Rojas, Bruno Mendes, por mais que o Inter tenha sido devagar agora na janela, o Inter já se organiza para o meio do ano. Como é que dá para ficar a expectativa do torcedor em cima justamente dessa demora que a gente teve agora nessa última janela? Olhando para o meio do ano, né, a gente planeja quase uma nova temporada. A gente brinca que o Inter adaptou o seu calendário ao calendário europeu, né? Só faltou a gente mudar de continente junto. Mas olhando para o que se desenha em relação ao segundo semestre, é algo realmente alentador. Eu tenho alguma dúvida sobre o tempo que esses jogadores que vão chegar na metade do ano, que são prometidos para chegarem na metade do ano, vão levar para se adaptar no Inter. E na questão física, se daqui a pouco vem de pós-férias, especialmente no caso do Valência. Mas na nominata são jogadores que naturalmente empolgam o torcedor. A gente fica pensando, às vezes, entrando no campo hipotético, e se esses caras tivessem chegado no início do ano? É óbvio que, por exemplo, um jogador como o Valência, por conta da realidade financeira do Inter, seria impossível trazê-lo ali na virada do ano. Mas seria um ano com outra perspectiva, né? Talvez a gente estivesse debatendo outras coisas à altura em relação ao Inter. Será que nós vamos chegar a 50 gols nessa metade de semana ou no final da semana já marcados no ano? Sabe? Seria uma realidade bastante diferente. Mas muda totalmente o panorama. Brincando assim, ó, é o mundo Colorado 1.0 até junho e é o mundo do Colorado 2.0 a partir de julho, porque é uma outra realidade. Vocês batem muito e falam, eu acho que com muita propriedade. Se a gente conseguir chegar vivo na metade do ano e com um mínimo de paz dentro de campo, em relação ao que é feito dentro de campo, com a comissão técnica bem ajustada, com um time minimamente bem ajustado, sem ter a turbulência que a gente duvida que não vai ter, né? Em relação ao aspecto extracampo, por causa das eleições, por causa da discussão Libra, LFF. A gente espera que daqui a pouco isso tenha o menor impacto possível
e o Inter consiga chegar da forma minimamente organizada, tanto dentro quanto fora de campo, porque do contrário, a gente conseguindo criar esse ambiente, todo esse contexto todo, olha, dá uma expectativa tremenda desse segundo semestre. O Inter vivo nas Copas, um Inter minimamente vivo no Campeonato Brasileiro, com grupo. Porque é isso, né? Enfim, tem se discutido muito, inclusive, isso, sobre a era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. O que é determinante daqui a pouco para uma equipe vencer um Campeonato Brasileiro, por exemplo? É o planejamento e o grupo. A gente pode debater o planejamento do Inter, que tem algumas inconsistências, parece, mas que o Inter vai ter um grupo bastante sólido a partir do segundo semestre, acho que é indiscutível. E aí isso aí daqui a pouco pode ser decisivo para colocar o Inter, seja numa disputa de campeonato nacional, seja das Copas, a nacional ou internacional, porque o Inter vai ter muita ferramenta. E a gente espera que o Mano até lá consiga manter o time já minimamente com alguma mecânica mais clara para poder adaptar com maior facilidade quem vai chegar. Porque na nominata, Alexandre e Ernest, o Inter vai ter uma equipe realmente muito forte, talvez para brigar nas cabeças. Mas aí precisa construir um caminho até lá, que a gente hoje tem um pouco de dúvidas como é que o Inter vai chegar até lá. Porque até aqui na temporada o Inter não apresentou nem de longe o que se esperava dele, né? Isso é muito louco, né? Até tava conversando com algumas pessoas hoje pela manhã e a gente falava sobre isso, né? O Inter parece que vive um looping, né? De temporada para temporada, desde 2021 para cá, vamos dizer assim, né? Porque o Inter inicia, né, o ano cambaleando, e esse ano até um pouco diferente, né? Porque manteve treinador, manteve jogadores, mas faltaram os reforços. Em 22, o Inter começou, né, com Medina, cambaleando, e aí começou a injetar cara, como veio o Alan Patrick, veio o Wanderson, veio o Vitão, veio o René, veio outros jogadores, o Alemão, e aí começou a dar uma cara diferente para o time. Em 21, a mesma coisa, né? Vocês vão lembrar, chegou lá o Inter pós, né, perda do campeonato, mas começou a desembarcar Palácios, Paulo Vitor, Gustavo Maia, o Tyson chegou na metade do ano também, né, ali por abril, maio, né, tentando dar uma cara diferente para o time. O Inter parece que joga 6 meses fora, né? Ou 3 meses fora por temporada. Porque aí começa a ajustar e aí começa aquele sentimento de, poxa vida, se esses caras tivessem vindo antes, né? Como é que a gente poderia estar agora? Então, eu concordo com o Brião. Acho que o Inter, em 2023 em especial, sem fazer essa análise da gestão e da incompetência da formação do grupo até aqui, a gente tem que pensar o seguinte: o Inter tem que dar um jeito de chegar vivo em todas as competições. Na Libertadores é o caminho que a gente já traçou aqui, né? Teoricamente é o mais fácil, né? Porque o Inter tem condições de encaminhar uma classificação até de forma antecipada, dependendo do que acontecer. Na Copa do Brasil, a gente tem um desafio, né? No Nordeste, que ninguém sabe o que vai acontecer lá no CSA Inter. A gente pode ir lá tranquilamente buscar um empate ou vencer o jogo que está classificado. Mas o time que jogou contra o CSA não deu nenhuma expectativa de que isso vai acontecer. Então pode ser uma guerra lá e o Inter se complicar. Mesmo assim, passando pelo CSA, nós temos um sorteio na outra fase, que é entre todos. Então pode ser um Grenal, pode ser entre Remo, pode ser entre Corinthians, entre Flamengo, entre o time que o Maringá, que é do Flamengo, pode ser qualquer time. E aí pode ser que a gente tenha problemas. Mas enfim, é do jogo. E o Brasileirão é isso que o Brião falou, né? Fomos a Fortaleza na primeira rodada e trouxemos um pontinho. E a sequência que vai vir agora? O que nós vamos fazer? Flamengo, Goiás, São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, tudo agora, né? Nessas 10 rodadas. Tem um lado bom que eles estão focados em outras coisas também, mas nós também estamos em Libertadores e Copa do Brasil. Então, é um desafio que o Inter vai ter pelo menos até julho, né, quando abre a janela, de tentar sobreviver. E o que eu falo como sobreviver? É classificar nas Copas e tá ali no bolo, né? Não pode ficar em 10º, nono, tem que estar ali, 4º, 5º, 6º, se der para ficar mais à frente, melhor. Mas é um desafio que o Inter vai ter que encarar com um grupo teoricamente novo, mesmo com peças novas que estão chegando aí, né? Como Rômulo, Jean Dias, que não são craques, mas são caras que vão ter que salvar nossa pele, né? Agora nesse começo de competições que o Inter tem pela frente. É que o grande desafio, se tu for olhar, por exemplo, ó, brasileiro. O desafio, na verdade, dos 19 times, ou dos 20, né? Vamos lá, vamos botar o Palmeiras junto, é que não aconteça como no ano passado, né? O Palmeiras pegou e distanciou e depois ele ficou só basicamente organizando, né? Então, tá, tô ali com 5 pontos, tô ali com 6 pontos, tô ali, né? Eu até
no meio-dia eu falei, né? Pô, o Inter foi quase campeão brasileiro. Não, o Inter em nenhum momento, né, chegou a beliscar o título. Mas eu digo no quase no sentido de foi vice-campeão, né? Chegou na segunda colocação. O desafio, na verdade, do Inter para quando chegar o Ener Valencia e os possíveis reforços, que nós vamos falar daqui a pouquinho agora, é não deixar, por exemplo, ter 8 pontos, 10 pontos para o primeiro. O raciocínio é esse, né? É incrementar a qualidade do Arangues, do Valência e de outros nomes que possam vir a chegar para um time decolar e começar a brigar mais forte pelos títulos. Claro. Não para que eles salvem o ano, por exemplo, né? Ah, não. Claro. Vem o Valência, o Arangues e mais um para a gente tentar sair do atoleiro, né? Ou para a gente salvar um ano que já está perdido, que nós caímos fora das Copas. Para ter pelo menos a gente fica com uma expectativa de 2024, que com eles aqui desde o princípio a gente vai ter um ano diferente. Então, este é o desafio, e é muito grande o desafio do Inter, de tentar chegar vivo, em especial no Campeonato Brasileiro, porque a gente está vendo já no começo, vamos pegar o Grêmio de parâmetro aqui, tá? Grêmio campeão estadual, certo? Foi jogar contra o Santos agora, lá em Caxias. Cara, o Grêmio tomou o sufoco do Santos, o Grêmio perdeu jogadores titulares, já perdeu o Reinaldo, botou 2 garotos da base, e o próximo jogo já é a mesma coisa, tem que jogar de novo. E é um time que não tem Sul-Americano e não tem Libertadores para jogar. Então imagina quem tem. Eu vi Cruzeiro e Corinthians ontem. Corinthians tem Libertadores no meio da semana, também com um monte de garoto no time, por necessidade, não é porque quer colocar, é porque não tem outro. Renato Augusto tem dor no joelho, aí o outro tem um desconforto, tem que sair. Então o Brasileirão para o Inter vai ser isso. O Inter vai ter que ter peças de grupo importantes, e aí a gente vai lamentar de novo, né? Aquilo que eu falo aqui todo tempo, todo ano. Nós não usamos o Gauchão para nada esse ano. O Tauan Lara não tem rodagem, o Lucas Ramos não tem rodagem, o Estevão não tem rodagem, mas que vocês detestem esses jogadores, alguma parte da torcida, são os caras que tem no grupo. E a gente não sabe do que eles são feitos. A gente tem a amostragem do Estevão, um cara que perdeu um pênalti e perdeu um gol feito contra o Caxias. Mas poderia ter jogado mais antes disso para a gente saber se ele serve ou não para entrar como solução contra o Caxias e para ser a solução em alguns jogos agora no Brasileiro. O Lucas Ramos a mesma coisa, o Luca a mesma coisa, o Nico Hernandes a mesma coisa, o Felipe zagueiro a mesma coisa. Ninguém sabe do que esses caras vão render, e vai ser a rotina de todos os últimos anos. Eles vão entrar na fogueira contra times maiores. Vão jogar contra Flamengo, vão jogar contra São Paulo, vão jogar contra Palmeiras, e daqui a pouco não estão preparados para isso. Eu sei que é o seguinte, quando a gente pega e olha assim, ó, que nem a gente só tem o Ener Valencia pro meio do ano, né? Que hoje, certo, vamos dizer assim, sim. O Arangues que era... Eu trato o Arangues também, tá? Porque ninguém sabe quando ele vai jogar, na verdade. Era esse o Gabriel debate também, né? São 3. Gabriel também. Era esse era o negócio que eu ia trazer, né? Tipo assim, porque o Arangues, mesmo que esteja aqui agora, tá no bid, né? Mas e daí, né? E daí? Vai jogar daqui 30 dias, vai jogar daqui a pouco, quase final junho, de maio. Quem chega em junho, né? Exatamente. Então essa é a pegada mesmo, cara. Porque tu imagina, se a gente tem sempre o pelo menos ruim, pensando pelo menos bom, né? Pô, se o Inter já tá nas cabeças ali num G4 ou ali a 2, 3, 4 pontos do primeiro, sem Ener Valencia, sem Arangues, sem possíveis reforços do meio do ano, imagina com, né, um pouco mais de qualidade, um incremento de qualidade e tal. Mas eu quero falar, Lucas, principalmente sobre essa questão Bruno Mendes, e quero falar também sobre Matias Rojas depois, né? Que é uma semana que o Inter promete também um pouquinho mais forte para esse jogador aí, o paraguai de 27 anos do Racing. Vamos falar um pouquinho de reforços, e principalmente pelo fato aí dessa informação aí que a gente trouxe na parte da manhã, do empresário do Bruno Mendes, aqui pelas bandas de Porto Alegre e tal. Na verdade, é um bastidor que vem lá de Fortaleza, né? O Inter tentando achar soluções viáveis em pré-contrato, né? Porque o próprio Mano já deu esse discurso, acho que pós-jogo do CSA, né? Perguntei para ele sobre a tal régua elevada para reforços, e o próprio Mano e o William Thomas falaram sobre isso, que o Inter tentou jogadores de uma prateleira e não conseguiu, né? Porque o mercado está inflacionado, porque jogadores médios estão pedindo 3, 4x, então os fora de série pedem 8, 9x, e o Inter não consegue chegar,
e a maioria deles, inclusive, ficou, né, nos seus times atuais, o que mostra, né, que ou não queriam sair, ou que o clube fez uma força para que eles permanecessem, né, dentro dos plantéis onde estão inseridos. Então, assim, o Inter tenta algumas situações de mercado onde há a possibilidade do jogador deixar o seu clube de origem. E aí temos algumas situações, né, em andamento. O Ener Valencia é um deles, está chegando em pré-contrato, é a mais clara a situação, né, o Inter aguarda ele em julho, e talvez não conseguisse, né, tirar o Ener Valencia do Fenerbahçe se tivesse que ir lá, bater na porta do clube turco, né, senta aqui, vamos conversar, quanto tu quer para liberar ele? Seria o quê? 10, 12 milhões de euros, o Inter não vai conseguir chegar em valores como esse. A mesma coisa o Matias Rojas, do Racing, né, que hoje é um jogador extremamente valorizado, pelos gols que vem fazendo, fez um golaço na estreia da Libertadores, fez gol no Clássico de Avejaneda ontem, é um cara que tem características que o mercado já não tem mais, né, em relação a um meia clássico, aquele armador de perna esquerda que poderia, né, agregar a qualquer time. Só que ele está em fim de contrato, e é a única possibilidade que o Inter tem de contratar jogadores que nem ele. O Matias Rojas, para a gente ficar primeiro nesse caso, está acabando o contrato e o Inter já fez várias conversas com o staff do jogador. Só que o staff sempre diz a mesma coisa. Diz assim, olha, está acabando o contrato dele com o Racing e ele tem várias propostas. O Botafogo fez uma proposta oficial e foi recusada. O Racing fez uma proposta de renovação e foi recusada. Se fala num time da Arábia Saudita que também chegou forte, mas ele também não sabe se é o momento de ir para a Arábia Saudita, ao invés de ficar aqui na América do Sul, daqui a pouco conquistar uma Libertadores ou ter ainda um pouco mais de vitrine para quem sabe pegar um mercado maior. O Vasco se especula que também pode entrar no negócio. Então, assim, é um jogador que não definiu o que era da carreira ainda, mas ele tem várias possibilidades. E o Inter tenta, né, convencê-lo de que o Inter é a melhor delas. Para vir jogar aqui, para ser um case da Alessandro, né, um estrangeiro, meia, que vai jogar uma Libertadores, vai jogar uma Copa do Brasil, vai ficar perto do Paraguai, né, um estado parecido, né, com a Argentina, onde ele está vivendo hoje. Então, tudo isso, né, é colocado em pauta. O Inter quer muito o Rojas. E o que eu ouvi lá no hotel do Inter em Fortaleza é que ele cabe no bolso. O problema não é pagar o que quer o Matias Rojas, o problema é ele assinar o contrato. Eles chegaram na conclusão que, olha, realmente, de tudo que eu ouvi aí, das propostas que eu tive durante o ano, a do Inter é a melhor. E eu vou para lá, vou ficar lá. Mas aí Ainda não se é chegou uma coisa. nessa conclusão. E o Inter está tentando, né, insistir para que ele assine logo. Afinal, ele pode assinar pré-contrato até 30 de junho. Eu vou botar uma pulga atrás da orelha, tá? Vou botar uma pulga atrás da orelha. E como eu sei que nos ouvem, eu espero que estejam espero que já estejam pensando nisso, tá? Cara, se ele é tão instável assim em termos de assinatura, né? Tipo, será que vou pro Botafogo? Será que vou pro Inter? Será que não renovo com o Racing, não sei o quê? Vamos dar uma olhadinha no psicológico desse menino. Vamos dar uma olhadinha não só na bola, para não virar um Escoco 2 a missão. David. Vamos, sabe? Vamos dar uma olhadinha para ver daqui a... Eu não estou botando água no chope, muito pelo contrário, mas eu só acho que a gente... É o famoso... Eu sempre falo, né, cara? Cachorro que tomou mordida de cobra tem medo de linguiça. Mas eu vou fazer o meia-culpa, então, tá? Eu entendo ele. Vamos lá, o cara tem 27 anos, está no melhor momento da carreira. E aí chega uma proposta por dia para ele. Uma proposta onde tu vai ganhar em dólar na Arábia, ou tu vai jogar num clube gigante como o Inter, ou tu vai ter uma possibilidade de morar no Rio de Janeiro e ter um baita de um salário, muda a tua vida completamente. Não é uma decisão fácil de tomar. Então eu imagino que passe também por staff, enchendo o saco no ouvido dele, né? Afinal o staff também vai lucrar com a transferência. Claro, o empresário vai ganhar tudo dinheiro, isso deve estar envolvido. E é uma Agora, decisão que ele tem que tomar de carreira. Vamos lá, o Racing é um clube grande, todos concordam aqui que o Racing é um grande clube, né, tradicional da Argentina, ele está saindo de um grande clube. Bom, se ele vai para a Arábia, o desenho de carreira dele é assim como foi o desenho da carreira do Pity Martinez. Claro, proporções, né? O Pity saiu como campeão da Libertadores, mas ninguém escuta falar mais do Pity Martinez, certo? Sim. Sumiu. Sim. Tá lá na Arábia, lá jogando lá, sei lá onde. Mas olha só, deixa eu só te dizer uma coisa.
O Skoko também veio pro Inter com 27, 28, tá? Claro, mas veio como um Então, destaque de Libertadores, né? Naquela coisa de claro, semifinalista com o News Old Boys. E News se Old tinha uma Boys, expectativa em cima do claro, claro, Skol, claro. claro, evidente. O Nico Lopes também veio nessa pegada, mais jovem, eu sei, Isso. o destaque. Mas é uma mudança de carreira. Eu acho que essa idade de 27 anos para um reforço é a melhor idade possível. Porque tu já não pega um cara tão novo, como era o caso do Nico, que teve problema de adaptação aqui, né? E aí, vamos lá, o Nico caiu num vestiário e num momento do Inter que não era propício para ninguém ali, né? Não. Caiu naqueles 15, 16 jogos sem vencer, troca de treinador e troca de treinador de novo, e protesto e rebaixamento, enfim. E ainda Depois que assim ele foi foi se 2 adaptar. vezes artilheiro da temporada, né? Lá em 2017 e 2018, já mais adaptado. O Rojas não, né? O Rojas já é um cara que vem de um clube grande, né? Vem de um clube grande, uma camisa pesada, vem de seleção paraguaia, vem do melhor momento da sua carreira, é um meio-campista, chegaria no Inter, teoricamente, né? Que tem já suas lideranças, então não tem essa obrigação de ser o 10 e faixa do Inter, o Matias Rojas chegando aqui. Não, ele vai ser, claro, uma peça importante, mas vai ser um complemento. Ele vai ser um complemento do Alan Patrick. Ele vai ser um cara concatenar com o Alan Patrick. Vai ser um cara não ter a responsabilidade dele decidir os jogos, naquilo que falavam sobre o Rames Rodrigues ontem. Né? Ele vai chegar para se encaixar dentro do grupo. Ele não é um super craque, ele é um ótimo jogador e acrescentaria muito. Então, é aquilo. É muito mais pensar hoje com o Matias Rojas o que ele quer na carreira dele. Se ele quer ser protagonista num clube como o Inter, se ele quer ser o 10 do Botafogo que não joga Libertadores, joga Sul-Americano e está num processo de SAF, né, de clube empresa, se ele quer ganhar seu dinheiro na Arábia, se ele quer um outro caminho, acho que esse é o debate. O Inter tem que tentar convencê-lo e mostrar que é a melhor opção, porque ele se encaixaria perfeitamente no que o Inter tem hoje aqui como time. O Brião estava no clube, eu acho, Brião, quando veio, né? Essa galera toda aí, ali o Nico e tal, principalmente naquele contexto, né? Não era fácil aquele clube, né? Naquele momento. Era um ambiente bem perturbado, né? E eu fico feliz, assim, se um cara como o Matias Rojas pintasse hoje um clube mais estruturado, um clube mais, em termos de finanças, relativamente, né? Porque a gente está tendo também informação aí de atraso de imagem e tal, mas relativamente bem. Eu acho que é um outro contexto que ele chega, né? E sem contar a parte de dentro de campo, né, Ernest Colara? É um jogador que pode atuar pelo corredor direito, preferencialmente, apesar de ser canhoto, que é uma posição que, em tese, a gente vai ficar carente ali na frente. Muito se fala sobre a possível saída do Maurício, se não nessa próxima janela, numa seguinte ou na outra. É um jogador que, querendo ou não, vai cruzar o oceano e não vai demorar muito, e a gente vai precisar de uma opção para resolver o problema de imediato. Dos jovens, por exemplo, que a gente tem hoje no plantel, a gente não tem nenhum com uma projeção de olha, dá para entrar no próximo semestre e virar titular do Inter e ser uma alternativa. São jogadores que estão sendo trabalhados de uma maneira mais lenta para esse ingresso na equipe principal do Inter, se é que esse ingresso vai acabar acontecendo em algum momento, né? E o Matias pode fazer essa função pelo lado, é um jogador que tem qualidade e parece ter inteligência para fazer o jogo mais centralizado numa possível ausência do Alan Patrick, por exemplo, ou num revezamento que vai acabar sendo necessário, porque o calendário do Inter, ele só afunila daqui para frente com jogos se acumulando a cada 2, 3 dias, 4 dias no máximo de intervalo, pelo menos durante esse fim de primeiro semestre, início de segundo também. E vocês tocaram para mim num ponto-chave, é a questão da idade. É um jogador que eu acho que não dá para comparar, talvez, em relação à qualidade técnica com o D'Alessandro, mas por esse perfil, por ser um jogador que daqui a pouco pode assumir um protagonismo técnico dentro do contexto do Inter, eu acho que é uma comparação justa nesse aspecto, sim. É um jogador que daqui a pouco pode chegar e ser trabalhado no médio prazo como um atleta que vai substituir o Alan Patrick. É um jogador que o Alan Patrick já cruzou os 30 anos, ele não vai ficar aqui por mais 10, possivelmente sendo o centro do time do Inter. E essa questão da sucessão dentro do futebol é algo que precisa ser trabalhado. Por mais que venha uma gestão, dure 2 anos e saia, ou agora no caso do Inter, nesse formato atual, venha por 3 anos e saia, ou por mais que seja renovada, essa questão da sucessão ela precisa ser trabalhada no longo prazo. O Inter precisa saber se, olha, se amanhã sair tal jogador, eu tenho alguém já pré-encaminhado para assumir esse posto. O Inter nem sempre vai ter recurso financeiro para, ao perder um jogador, ir no mercado e contratar uma certeza. Então ele precisa pelo menos ter alguma alternativa para ser trabalhada para determinada posição. E o Matias Rojas vale tanto para esse plano mais imediato de substituição ao Maurício, quanto no médio prazo, por exemplo, para o Alan Patrick.
Mas, óbvio, passa por outro aspecto fundamental citado pelo Ernest. Conhecer quem é a pessoa para além do jogador, para além do DVD, para além do número de gols, assistências, para além do vídeo com melhores momentos. O Inter precisa fazer esse estudo mais aprofundado de quem ele contrata. É óbvio que mesmo às vezes fazendo esse estudo, tem margem para dar errado. Não é certeza de nada. O futebol não tem fórmula em absolutamente nenhum aspecto, né? Isso é uma obviedade completa. Mas conhecer o jogador dá uma margem um pouquinho maior de segurança em relação ao momento que vai ser feito. Então acho que passa por aí, e o Rojas eu acho que é indiscutível hoje. Não tem ninguém que dentro da arquibancada do Inter, ou dentro do contexto do Inter, que se opõe à chegada dele. É um jogador que, pelo que aparenta, no vídeo, nos números, é um jogador de muita qualidade. Não, tu vai ver os próprios jogos do Racing, né? Tu é um bom conhecedor de futebol argentino, né? Tu sabe o quanto o cara tem jogado bem no Racing e o quanto ele tem dado para esse time do Racing aí. Eu só acho que é um outro debate, tá? Eu acho que é um outro debate que eu vou dizer agora, mas eu acho que o Inter tem que só cuidar, assim, ó, para não virar o clube do pré-contrato, né? O clube, o que eu quero dizer com isso? Tipo assim, a gente só acha cara agora em pré-contrato porque a gente não tem dinheiro. Não. Mas é isso, né? Na real é isso mesmo. A real é isso, eu sei disso. Mas só um pouquinho. Vamos então, ó, é o segundo ano de superávit, as contas estão sendo pagas e tal, mas beleza, vamos tentar ser um pouquinho mais agressivo no mercado? Vamos tentar ser para não ficar tão apequenado, né? Eu não acho que seja apequenado, eu acho que é uma estratégia. Vamos lá, a gente pode debater sobre isso, mas vamos pegar o Matias Rojas, né? Será que a gente consegue achar um outro meia, talvez tão bom quanto o Rojas, que o Inter teria condições de trazer, se não fosse em pré-contrato? Mesma coisa do Valência. O Inter está buscando um centroavante desde que o Yuri Alberto foi embora, né? Vieram vários aí, tá? Wesley, David, Romero, Mikael e Luiz Adrianos, e assim vai, né? Será que o Inter teria condições de trazer o Ener Valência, não sendo por pré-contrato? Então, que vale talvez, a pena tirar o cara por pré-contrato para trazer, sendo que ele... o Ener, eu sei que é difícil colocar esse carimbo nas costas do cara, né? Mas ele chega com o papel de resolver problemas do Inter hoje. Claro. Ele chega com esse peso. Claro. O Rojas, se viesse, também. Então, talvez o raciocínio seja esse, né? Nós só vamos conseguir trazer caras deste tamanho, desta responsabilidade em pré-contrato. Porque o Inter não tem como competir, vamos ser sinceros. O Inter não vai trazer jogadores que custam muito caro, que é o caso de jogadores que seriam isso que tu está dizendo, de fazer um pouquinho mais de força, de investir e tal. Pô, o Inter buscou o Jean Dias, cara. O Inter buscou o Rômulo, buscou o Gabriel Barros do Ituano e só trouxe o Gabriel Barros porque tem investidor. Então, eu na gestão Alessandro Barcelos, eu não vejo o Inter fazendo esse tipo de movimento. Não, eu sei. Sabe onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, ó, porque tu consegue alinhar, olha só, tu consegue alinhar o discurso, por isso que eu acho que esse debate é amplo, tá? Mas eu acho que tu consegue alinhar o discurso de austeridade financeira com prospecção de atletas e análise de dados e contratar o Matias Rojas. Tu não precisa contratar o Matias Rojas agora quando ele é o 10 do Racing, pica das galáxias, entendeu? Tu pode daqui a pouco olhar lá atrás e, ó, esse cara aqui, tipo assim, o Fernandão. Eu sei que quando a gente fala desse cara, o chat agora vai, pá, mas olha de quem o Ernst está falando. Não. Calma, vocês vão entender. O Fernandão, ele tinha passagens por seleções de base e destaque quando ele tinha lá 18, 19 anos e tal, isso, aquilo. E o Fernando Carvalho já olhava ele lá atrás. E o Fernando... Tudo bem que o Fernando é meio workaholic nesse sentido, mas o Fernando não ia no capa lá, não. Ele já tinha, ó, análise desse cara lá atrás. Aí quando ele viu que ele foi para o Toulouse, e depois ele estava mal na França, voltou e o resto é história. É sobre isso que eu estou dizendo, de a gente não se apegar ao lance do pré-contrato, mas utilizar toda essa ciência de dados mesmo, que é maravilhosa. Eu gosto muito disso. Eu quero um clube assim, né? Mas não sentar nessa questão aí que tu está dizendo. Que tu está dizendo não, né? Que a gente está debatendo, né?
que eu tenho plena certeza que o Matias Rojas não viria para o Inter, ou o Ener Valencia não viria para o Inter se não fosse o pré-contrato. Entende onde eu quero chegar, assim, né, nesse... Eu sei que é doido, cara, é muito amplo, né, o debate. Mas o Ernest, na conjuntura atual do futebol brasileiro, tendo muitas SAFs hoje, clubes com capacidade de investimento até clubes de menor dimensão em relação ao Inter, mas com mais capacidade de investimento, se o Inter não fizer essa política de fazer um refinamento, de encontrar o jogador ainda antes dessa etapa do estourar num grande clube, o Inter ele vai morrer de fome. Acho que o Atlético Paranaense tem feito muito, muito bem isso nos últimos anos. Tem sido um exemplo que do nada o Atlético Paranaense surge com um jogador que ninguém nunca ouviu falar. E o cara dentro de campo ele dá uma resposta tremenda, e é um jovem. Né? O Bruno Guimarães era zagueiro do Fernando Diniz no estadual do Curitibano lá. Virou um volante de seleção brasileira. O Renan Lodge é a mesma coisa. Hoje experimenta tu contratar um Gabriel Barros para colocar nesse tipo de formação. Um cara sempre vamos contratar reforço do Ituano, do Atlético. É isso aí. Caxias, e aí querem ganhar. Por isso, claro. É por isso que eu estou dizendo que é um debate, né, Lucas? Por isso que eu estou dizendo que é um debate. É que, e veja bem, e não é incoerente, né? Ah, Ernest, mas tu tá dando pau no Jean Dias. Porra, mas o Jean Dias tem 32 anos. O Gabriel pode fazer um caminho lá do Inter vitorioso, então. É trazer o Juliano do Paraná, é trazer o Damião do Ibirama, o Oscar do São Paulo, né? Para tentar terminar a formação desse cara a preço menor, né, do que já grande, vamos dizer assim, né, em outros clubes. Essa é a pegada. Veio como estrela, é achar o Nico Lopes antes do Nacional, é achar o Nath Fernandes do Gimnasia e não o do River. Né? Esse é o caminho. Claro que tu vai cometer erros, tu faz o Palácios, por exemplo, União Espanhola. Mas pelo menos tu tentou, né, Lucas? Sim, tanto é que ficou 0-0, né? O Vasco pagou com o Inter pagou para o União Espanhola, então zerou o caixa, ficou por elas. Mas são tentativas como essa que eu concordo com o Brião, que o Inter deveria tentar fazer cada vez mais, em especial de atletas do interior paulista, do Paraná, né, para tentar achar esse cara. Nem que seja para a categoria de base, a prospecção do Inter aí na base ser um pouquinho mais agressiva. Tá cara de 19, de 20, de 18, e vamos lá, vamos tentar lapidar esse cara e jogar lá para cima o mais rápido possível. Eu acho que o que está falhando nesse processo do Inter hoje é a transição da base profissional. Porque a gente viu o Inter contratar jogadores de base. Vocês têm Twitter aí, quantas vezes não aparece na timeline de vocês? Inter contratou Argentina, não sei onde, do interior da Bahia, do interior do Espírito. Os caras não jogam nunca, velho. Não jogam. Agora o Inter teve um problema com o lateral direito, né, contra o CSA, jogou o Matheus Dias improvisado. Poxa, será que não dá para botar o Alan Anis? Será que não dá para colocar um outro jogador? Então, se o Alan não pode ser testado contra o CSA, eu acho que tem um problema muito forte. Diga. Não, sabe por que eu acho que é um problema forte? É a falta de culhão. Ah, mas pode detonar o cara. Não interessa, velho. Vai lá depois no microfone e defende o cara. Defende o cara. Pá, mas olha só, ele fez um jogo de Ernest, acabou a carreira dele no Inter. Não, velho. Tu, como dirigente, tu, como treinador, vai lá e defende o cara no microfone, meu. Porra, tem uma chance para ele, sim, porque eu achava que ele estava pronto. Ainda não está, mas eu vou lapidar ele, porque daqui meio ano ele vai ser o titular do meu time. Porra, daí tu levanta o cara, né, meu? Tu levanta a moral do cara, tu levanta a base, Nossa, tem tanta coisa daí que tu pode fazer, só que tu tem que ter culhão, né, meu, para pegar. Não precisa enfrentar o jornalista. Não enfrenta jornalista na hora da coletiva. Enfrenta o teu próprio erro ou o teu próprio acerto. É sobre isso que eu acho que a gente tem que pegar e deixar de ser apequenado, entre aspas. Sobre o Rojas, só um complemento. Se o Inter tem um pingo mínimo de certeza em relação que ele é um jogador que realmente pode contribuir e é uma boa aposta nesse momento, uma boa contratação, não necessariamente uma aposta, porque não já é um jogador de 27 anos, o Inter acho que precisa fazer o mesmo que o Inter do Mano Menezes precisa fazer agora na terça-noite contra o Metropolitanos. Tem que ir pra cima e fechar logo essa contratação, como dizia o Colar. Não dá pra ficar dando margem daqui a pouco pra chegar um clube árabe, botar muito dinheiro na mesa e o Inter não ter condições de conversar mais com o jogador, porque aí, bom, com muito dinheiro sobre a mesa, não tem argumentação que Porto Alegre fica perto do Paraguai, que o clima é legal, que tem erva pro tererê aqui também. Isso aí nada vai colar contra ele. O Inter precisa ir pra cima e fechar a contratação logo. E até um outro complemento sobre o momento dele no final de semana, como teve o clássico de Avejaneda, empate por 1-1, fora de casa pro Racing, busquei dar uma acompanhada na repercussão pós-jogo em emissoras de lá, para ver o que estava se falando. E era um discurso unânime. Não tive a oportunidade de olhar o jogo inteiro ainda, vi só melhores momentos, mas
O Rojas foi o único jogador que acabou carregando o time do Racing contra o Independiente na partida fora de casa. É um jogador que num clássico fora de casa foi o único a ter algum destaque, por exemplo. Isso me deixa uma boa imagem. Não é um jogador que se apequena. A gente já viu um gringo canhoto também que gostava de clássico por aqui. Passou e deu certo por mais de década, inclusive. Dátulo, então, assim, né? Não faz isso, claro. Não tô dizendo que é certeza de nada, que o cara é o novo do Alessandro, nem nada. Mas é um pequeno sinal que ajuda. Olha, não é um jogador que daqui a pouco vai desaparecer num clássico fora de casa. E ainda mais que por toda a conjuntura que tinha no clássico agora do final de semana. Independiente cheio de guris, em crise, conseguiu crescer. E o Rojas, aí é um problema do Racing, né? O Racing, como um time inteiro, acabou murchando, mas o Rojas não. Então acho que é um jogador que dá alguns sinais, que tecnicamente é bom, que daqui a pouco de personalidade não é fraco, que realmente parece ser uma boa aposta. Mas enfim, aí cabe ao Inter aprofundar a pesquisa e ter daqui a pouco um pingo maior de certeza se é um jogador que vale ou não. O Dátulo era o único Jesus que tu queria mandar pro inferno, né? Pra te contar. Fez 2 gols em Grenal, hein? Só pra lembrar vocês. Não, é verdade, né? Tem gente que se faz gol em Grenal, Claro. meu Deus, daí é... Nossa, Cláudio Vinck, né? Cláudio Vinck fez gol em Grenal. O Cláudio Vinck tá bem em Portugal, hein? Meu Deus do céu. Eu vou te dizer, né, cara, eu briguei na antiga Érico Veríssimo com a Ipiranga, né, cara? Porque os caras queriam botar que o Júnior Viçosa era homem em Grenal, né, cara? Daí eu tenho que pagar. Daí eu fui tomar um café no bar, cara, porque não dá para ouvir esse tipo de coisa. Mas, enfim. Gente, muito obrigado por todo mundo que esteve conosco. Eu vou te pedir mais uma vez, deixa teu like aqui no nosso conteúdo, te inscreve no canal, ativa a notificação e também segue o Vozes em @Vozes do Gigante no Twitter, Instagram, Facebook e também TikTok. Beleza? A gente volta amanhã, 12h30, no meia hora, porque amanhã é dia de Inter e nada mais importa. Lucas Colar, Diego Brião, forte abraço. Tchau.